Olá, Shalom! Você chegou a esse vídeo é porque você já viu os dois primeiros, porque esse é o terceiro falando sobre temperamentos, perfil comportamental, autoconhecimento. Você tem que investir no teu autoconhecimento. Como assim? Para você viver a tua saúde física, você precisa conhecer o teu corpo. Se você tem problema nos rins, então você tem que tomar mais água. Se você tem propensão a cálculo renal, você vai ter que investir em você mesmo bebendo mais água. Se você tem diabetes, você também não vai comer o que você gostaria, mas o que você precisa comer. Isso é autoconhecimento do teu físico. Você sabe o que você pode e o que você não pode. Quando eu era criança, eu tinha sangramento com muita facilidade do nariz, porque eu tinha um problema físico. E eu sabia, quando criança, que eu não podia fazer determinadas coisas, tais como ficar no sol, correr. E eu precisava sempre passar por cauterização no meu nariz. Mas o tempo passou e foi fortalecida essa área, mas eu sabia o que eu não podia fazer. Então você já viu que para você ter saúde física, você precisa conhecer o teu corpo. Agora, para você ter saúde mental, você precisa investir no teu autoconhecimento. Você precisa investir na sua própria história, saber as coisas que hoje você passou por tantas coisas e hoje tem essas marcas. Você permitiu que se transformassem em destruições e hoje são entulhos tão grandes na tua vida que você não consegue avançar. Você deixou que o passado interferisse no teu presente e bloqueasse o teu futuro. Algo você tem que fazer. Bom, passo a passo, nós não vamos falar nesse vídeo sobre traumas e cárceres mentais. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre o autoconhecimento no teu temperamento. Porque o teu temperamento, como eu venho dizendo para você, ele foi dado por Deus, não tem como mudar, mas tem como melhorar, amadurecer. Você tem todo temperamento, não tem um melhor do que o outro, todo temperamento tem os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Quando você se conhece, você vai ver o que é que está em evidência, mais os pontos fracos. Então eu preciso dar uma guinada, eu preciso mudar. Bom, hoje nós vamos falar sobre o colérico. O colérico, as características do colérico são facilmente reconhecidas. Ele é um líder nato. Desde pequeno, você logo vê que é aquela criança, quando começa uma brincadeira, ele que lidera, ele que decide qual é a brincadeira, ele que fala quem vai para um time, quem vai para o outro. Ele é um líder nato desde criança, porque o temperamento, você já nasce com ele. Então dá para reconhecer o temperamento nas crianças? Dá sim. As crianças mais caladas, introvertidas, com certeza elas são melancólicas ou fleumáticas. As mais extrovertidas, elas são com certeza ou sanguínea ou colérica. Então você vai identificar também no seu filho qual é o temperamento e vai respeitar a beleza da diversidade, como eu já falei tantas vezes. Bom, quando eu falo de um colérico, antes mesmo de falar de muitas características, eu vou falar de uma característica negativa, de um ponto fraco dele. O colérico, o ponto forte é que ele é líder, isso é muito bom. Agora, o ponto fraco dele é que ele tem uma tendência a ter ira, ele tem uma tendência a ser violento, ele tem uma tendência a impor a sua vontade à força, a ser um dominador. Aí eu vou ver uma pessoa descontrolada antes de conhecer a Cristo, eu vou ver Paulo. Paulo era um colérico descontrolado. Os seus pontos fracos eram... A pessoa que chegasse perto de Paulo, como eu digo, todos os nossos pontos fracos, ou o acúmulo na nossa mente que nós deixamos de lixo mental, você exala um odor psíquico. Quando a pessoa chega perto de você, ela sente esse odor
psíquico. Ela pode ficar encantada com o teu potencial, mas quando ela começa a conviver com você, ela vê que você é uma pessoa problema. O problema é que a pessoa problema nunca reconhece que ele tem problemas. Ele sempre gosta de justificar e lançar a culpa nos outros. Bom, quando eu falo de um colérico, então você vê a liderança na vida de Paulo. Todo mundo se submetia a Paulo. Não que ele fizesse isso à força, era nato. A liderança é nata, tanto no sanguíneo quanto no colérico. O colérico é uma pessoa muito prática. Ele vê os problemas, mas ele enxerga a solução. Ele tem uma mente que, na mente dele, o alvo sempre é resolver problemas. Por isso que ele é um líder. Todo mundo se submete, porque é uma pessoa que dificilmente fica paralisada diante de um problema. Ele encontra a solução muito facilmente. Ele é prático, ele é rápido nas suas decisões, ele tem uma velocidade, ele faz muitas coisas ao mesmo tempo e ele consegue fazer bem a maior parte das coisas. Mas ele não é detalhista, então vai deixar detalhes pelo meio do caminho. Ele vai precisar de um melancólico para se ele estiver escrevendo um texto, para colocar vírgulas, parágrafo, erros gramaticais. Se ele tiver feito um cálculo, um melancólico tem que ir atrás dele para refazer os cálculos, porque ele pode deixar algum erro. Bom, o colérico, ele é prático, ele é racional, ele é líder, mas ele é uma pessoa que tem uma tendência a ser dominador e impor a sua vontade à força. Paulo achava que o certo era que os cristãos estavam errados e certo era aquilo que ele cria, a religião que ele cria, o judaísmo que ele cria, com todas as crenças que eram judaísmo cheio de leis e regras não bíblicas, mas de homens. Então ele queria impor isso à força. Por isso que a gente encontra Paulo em Atos capítulo 9, como a própria palavra diz, exalando violência. Ele era o homem violento, ele não tinha, porque o colérico, ele não tem grande sensibilidade, ele vê resultado, ele vê números e resultado, mais do que pessoas. Ele não se importa muito com as emoções dos outros quando descontrolado. Quando um colérico não restaurado por Deus, ele pode ser um marido que deseja impor a vontade dele. Todo mundo, na hora que ele coloca a mão na maçaneta, todo mundo treme e teme a chegada dele. Os filhos já ficam pisando em ovos, a esposa também, ou vice-versa. Quando uma esposa colérica chega em casa, a tensão fica no ar. Isso, coléricos não restaurados por Deus. Isso é um ponto fraco do temperamento. Mas a gente sabe que você pode contrapor isso colocando os pontos fortes do teu temperamento em evidência e deixando cada dia mais que esses pontos fracos estejam ficando menores e menores, em menos evidência na sua vida. Perfeito você nunca vai ser, mas melhorar e amadurecer você vai com certeza, porque eu vejo um Paulo que começa bom, antes dele encontrar com Jesus, ele era implacável, duro, violento. Depois que ele encontrou com Jesus, ele continuou sendo radical, com uma tendência ao radicalismo, sem paciência, porque o colérico ele é muito impaciente, sem paciência com a sensibilidade de João Marcos. Ele nem quis andar mais com João Marcos, mas depois eu vejo o colérico Paulo, ele tendo mais sensibilidade e se importando mais com os outros, chamando João Marcos até de filho. Vem, meu filho amado, João Marcos, traz a minha capa, eu preciso de você. Que transformação, não é? Então Paulo, ele começou a ver que era errado ele fazer, ainda que ele estivesse com uma motivação certa, ele não podia agir da forma errada. A motivação dele era levar o evangelho com rapidez por todos os cantos. Tudo bem, essa motivação estava certa, mas ele precisava se importar com o sentimento dos outros. Ele precisava se importar um pouco mais com as pessoas. Então a gente vê um Paulo transformado no decorrer. Mas vamos colocar em ordem as características do colérico? Bom, o colérico, ele é uma pessoa que ele busca a imagem de herói, ele gosta de ser admirado.
E ele tem uma grande tendência a se tornar a síndrome de Salvador. Você já ouviu falar nessa síndrome de Salvador? Ele quer que todo mundo dependa dele, que toda a família dependa dele. Ele que sempre está certo, ele é o dono da verdade, ele que sempre sabe a melhor coisa para todo mundo. E aí ele quer salvar todo mundo. Não, você não sabe fazer direito, você não resolve direito. Aí ele vai sempre salvar a pessoa e ele quer com isso monopolizar a decisão. E ele vai ter essa síndrome de Salvador o tempo todo. Ele quer ser a pessoa mais admirada, a mais forte o tempo todo. E não dá certo. Mais dia, menos dia, ele vai entrar numa falência, porque ninguém consegue sustentar essa posição de herói o tempo todo. E o colérico não é diferente do sanguíneo e do melancólico, é uma pessoa falível como qualquer outro temperamento. Mas para ele reconhecer isso, vai demorar um pouquinho. Mas você pode reconhecer isso agora. Você é falível quanto todo mundo, você frustra pessoas tanto quanto todo mundo, e você tem que tomar cuidado com essa sua tendência de dominador, com essa sua tendência de impaciência com a velocidade das outras pessoas. O mundo não é feito só de coléricos. Lembra o que eu venho falando em todos os vídeos, é a beleza da diversidade. O que seria, né, da orquídea branca se todo mundo gostasse da orquídea amarela? Então, o que seria do mundo só com coléricos? Seria bem chato, bem monótono. A beleza está nessa diversidade. Nós precisamos uns dos outros. O colérico, quando ferido, um colérico marcado na vida, ele vai, como mecanismo de defesa, ele esconde a sua fraqueza por detrás da sua violência. Quando você olha para um Saul era colérico. E você vê que toda baixa autoestima, tudo que ele viveu antes dele se tornar rei, ele tinha como marca, ele tinha baixa autoestima. Ele era tremendamente inseguro. Ele tinha problema, ele achava sempre que todo mundo ia deixá-lo de amar, ele estava sempre competindo, com Davi. Então você vê que ele era uma pessoa que a fragilidade emocional dele era evidente. Era uma pessoa com baixa autoestima e inseguro, que tinha muita inveja e que tinha ciúmes. E nós vemos o desastre que virou a vida de Saul, porque ele se escondeu por detrás da violência e de ordens sem sentido. Como assim ele vai perseguir o próprio genro, esquecendo do casamento da filha? Não, ele começou a perseguir o marido da filha, o seu genro, que é Davi, e ele acabou com o casamento da sua filha. Ele achava que ele estava certo, mas o colérico, ele precisa reconhecer que quando ferido, ele tem essa tendência a ter inveja, ele é tremendamente competitivo e tremendamente dominador. Bom, você vê que Saul não quis ser restaurado e ele morreu com uma pessoa, assim, ele encurtou a vida dele. Ele destruiu a vida do filho, da filha, ele destruiu a vida de Jonatas, ele destruiu a vida de Mical, ele tornou praticamente insuportável a vida de Davi. Não ouvimos falar da sua esposa. Claro que ele tinha esposa, mas ele era tão dominador que a gente nem consegue enxergar a esposa. Ele acabou com a vida da filha mais velha. Então nós vemos, ele acabou com a unção dele. Não esqueça que ele profetizou, ele dançou com os profetas, ele era guiado por Deus, mas depois ele viveu ruínas e mais ruínas e mais ruínas. Ele deixou que o passado, lembra, eu falei no vídeo passado, ele deixou que o passado interferisse no presente e deformasse o futuro dele. Ele ficou tremendamente prejudicado. Já Paulo não. Já Paulo deixou que o Senhor Jesus colocasse em ordem tudo que estava em desordem no seu temperamento. Paulo não se tornou um melancólico, Paulo não se tornou um sanguíneo, ele se tornou um colérico transformado por Deus. Vamos ver mais características do colérico? Ele tem opinião própria, ele tem alto poder de decisão, ele é uma pessoa
que não gosta de ser contrariado. E a outra coisa que eu gostaria de falar sobre o colérico, ele tem um extremo senso de justiça, ele acha que ele pode punir todo mundo, só ele que sabe se pode ou não perdoar. Ele tem iniciativa, muita iniciativa por ser líder. Ele é uma pessoa que não gosta de detalhes, tem necessidade de se sobressair, é determinado, realiza, é perseverante, é corajoso, ele é tremendamente firme. Qual é o combustível do colérico, que pode ser chamado de dominante também? Assim como o sanguíneo, o combustível é pessoas, para o melancólico o combustível é o processo, para o colérico o combustível são os resultados. Ele olha para resultados, ele gosta de se arriscar, é rápido, é impaciente, é exigente. E eu já mostrei alguns coléricos determinados, eu vou mostrar um outro colérico determinado e que não foi restaurado e acabou com a sua própria vida. Absalão. Absalão, ele era determinado. E ele foi tão determinado na vingança contra o seu meio-irmão Aminon, que ele chegou a mandar matar o seu meio-irmão Aminon. Ele era tão determinado a se vingar, ele achou que ele estava certo. Ele queria se vingar do pai dele, porque o pai dele não tomou atitude na hora, ele achou que não tomou atitude na hora certa. Então, ele tomou o trono do próprio pai, e você sabe que não deu certo. Esse senso de justiça própria, de que ele sempre sabe, o colérico, o que ele tem que fazer, quebra a dependência de Deus. Eu não vi Absalão orando em momento algum. Em momento algum ele orou: Deus, o que eu devo fazer em relação ao meu meio-irmão? O que eu devo fazer em relação ao meu pai? O que eu tenho que fazer em relação a essa mágoa, essa raiva que eu tenho no meu coração? Não, ele achou que ele tinha a decisão certa. Isso, todos os temperamentos. Quando você deixa que os pontos fracos eles predominem, a conexão com Deus é quebrada. Você que acha que sabe a coisa certa a ser feita. E é aí que entra a grande ruína. Mas, como eu disse, nós vemos que um Paulo transformado teve um impacto. A gente vê como a vida de Paulo produziu impacto por onde quer que ele passasse. Mas eu vejo coléricos descontrolados, deformados, que arruinaram com a vida das pessoas que estavam ao seu redor e acabaram com a sua própria vida. Eu vejo aqui, lembra que eu sempre, em todo vídeo eu estou falando, em relação à decisão, vou recordar, o sanguíneo, ele sempre vai perguntar quem, o melancólico vai sempre perguntar como, e agora, o colérico, ele vai perguntar o quê, porque ele é sempre voltado para resultados. Então, ele vai sempre querer saber o que fazer. Ele vai sempre, e de preferência, a solução sempre vai estar com ele. Ele acha que só ele, que ninguém vive sem ele. Parece que o mundo gira ao seu redor. Ele tem muita decisão e ele é muito rápido, então ele tem uma tendência a se sobressair no meio dos outros temperamentos, então ele sempre vai achar que ele é o dono da verdade, mas não é. Nenhum temperamento é dono da verdade, o único dono da verdade é Deus. E você pode ser uma pessoa extraordinária quando transformado por Deus. Você pode se tornar, lembra que eu falei também de animais com quem eu posso comparar cada temperamento? O primeiro vídeo eu comparei o melancólico com, não sei se você lembra, mas com coruja. O sanguíneo, ele pode ser comparado com um papagaio, por ser falante. Não tem nada pejorativo aqui. É só, no estudo de temperamentos, a gente faz isso, associa a um animal que lembra o temperamento. E já o colérico, a gente sempre compara com uma águia, porque ele tem uma visão global da coisa, enquanto que o melancólico, ele sempre vai ver as minúcias, ele vai sempre o que é micro, já o colérico, ele vai ver o macro.
Deus, eu não sei se você reparou, que Deus, ele não tem filhos prediletos. Ele usou com grande poder o melancólico Elias, com grande poder o sanguíneo Eliseu. Ele usou com grande poder o sanguíneo Pedro. Ele usou com grande poder o colérico Paulo. Deus usa você com o temperamento que você tem. Deus não quer que você seja uma pessoa diferente. Diferente no sentido de que, não, eu preciso mudar de temperamento. Não, você precisa ser transformado. Tudo aquilo que está arruinado e caído na sua vida, pelos impactos, por tudo aquilo que faltou amor, faltou aprovação, faltou segurança na sua vida, isso trouxe um impacto, trouxe deformidades. Como que um adulto como Saul fica tão inseguro a ponto de ficar infantilizado, e na hora que Samuel o chama para apresentar ao povo, este vai ser o seu rei, ele está escondido por detrás de caixas. Você vê como as deformações do nosso temperamento nos tornam pessoas irreconhecíveis. Ele, como colérico, era líder, e a gente vê a liderança de Saul depois. Ele usou de forma errada, mas ele era líder. Como que esse líder está escondido por detrás de caixas no momento decisivo da vida dele? Cuidado, hein? Você que deixa com que o seu passado traga deformações para o seu temperamento, você pode estar no momento decisivo da sua vida agora, escondido por detrás de caixas. Tome a boa decisão hoje de ser transformado. Fala, Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti, e a partir de hoje eu quero ser transformado. Que os pontos fracos do meu temperamento sejam fortalecidos por Ti. Eu quero sobressair naquilo que o Senhor me deu para executar, em nome de Jesus. Que essa seja a sua oração. Colérico, você precisa ser uma pessoa, você já é forte, mas seja fortalecido no Senhor, restaurado e realinhado em Deus. E assim você vai ser feliz nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua vida profissional e tudo aquilo que você tiver que fazer. Que o Senhor te abençoe, e não esqueça, antes de você sair, se você gostou, curta esse vídeo e você compartilha com um colérico, fala, olha, eu te vi nesse vídeo, hein? Mas se você tiver, fala assim, se você tiver os pontos negativos, ó, dá tempo ainda de ser restaurado. E que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém.